nesta manhã. Uma honra poder receber você aqui, um privilégio poder compartilhar com você mais esta palavra, mais esse domingo. Ok? É o seguinte, vamos lá. Gostaria de pedir para você a gentileza de abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5. Se alguém puder, aí eu vou pedir para você ajudar aqui na leitura. Vou pedir aí para você poder abrir e fazer a leitura junto comigo. Vou pedir, deixa eu ver quem que vai ler para mim aqui. Vou pedir para uma mãe aqui, vou pedir para a dona para dona Miriam, pode ser, dona Miriam? Claro que pode. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. E uma outra mãe, espera, isso, por favor. E outra mãe aqui eu vou pedir para abrir no livro de Mateus, capítulo 13. Vou pedir aqui para outra mamãe aqui, a Aline, quer dizer, desculpa, a Aline não é a mamãe. Desculpa aí, prof, é que eu estava empolgado aqui. Vou pedir aqui para Sandra. Sandra, pode ser, Sandra? Você fazer essa leitura, a Sandra não é mamãe ainda, mas vou pedir para você fazer a leitura, pode ser? A Sandra acho que não me ouviu. Às vezes ela não consegue abrir o microfone. Ah, então tá bom. Não tem problema. Vou pedir aqui para a Luísa, então, fazer a leitura. Pode ser, Lu? Uma mamãe e uma não mamãe vai ler. Claro, pastor. Qual que claro. É Mateus 13, 24 a 30. Então, vamos lá. Dona Miriam, por gentileza, nos dê a honra da leitura. É 1 Coríntios 5, 6, né? 1 Coríntios 5, versículo 6 até o 8. Então, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade sem o fermento. Capítulo 5. Deixa eu pegar minha Bíblia, porque eu estou lendo aqui que a Rafa postou, tá? Tá bom. Então eu tenho que achar que eu fui buscar a Bíblia ainda lá em cima. Não tem problema. Quem pode continuar aí no 8? Que eu vou procurar ainda. Se alguém publicar aí o 8 para mim, ótimo. A Bíblia. Tá aqui já, Miriam, o 8. Já tá aí, 5, 8? Na mensagem, ó. Eu não estou conseguindo visualizar. Aqui. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É até aí mesmo, dona Miriam. Hã? É até aí mesmo. É até aqui mesmo, então tá. Isso, muito obrigado. Desculpa, viu? Imagina, dona Miriam, tá tranquilo. Vamos lá. Lu, por favor. 24, né, pastor? Isso, Mateus 13, do 24 ao 30. Tá. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio?
Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a Meu colheita. irmão, eu vou fazer um cachopozinho. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Maravilha, obrigado, Lu. Vamos lá, vamos orar. Vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este dia, por esta manhã. Em nome de Jesus, nós te louvamos por mais este tempo aqui na sua presença. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo entre nós. Vem com a tua presença. Enche as nossas vidas. Derrama a tua presença, Senhor, em cada um de nós, em cada casa aqui, em cada família. Envia os teus anjos, Pai. Envia os teus anjos para que eles estejam acampados aqui ao nosso redor, com as suas espadas desembainhadas, batalhando a nosso favor, Senhor. Venha, Senhor, derramar algo novo, óleo fresco, vinho novo sobre nós nesta manhã. Venha nos exortar, venha nos ensinar, venha nos edificar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, você tem total liberdade para agir e fazer aquilo que o Senhor desejar. Que eu seja aqui um instrumento do Senhor, Pai. Usa a minha vida, toma a minha vida, se apodera de mim agora, Pai. Que toda a minha humanidade agora seja anulada, assim, que o Senhor venha falar através da minha vida agora, em nome de Jesus, Pai, para que todos sejam impactados por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A dona Miriam leu aqui, na minha versão de 1 Coríntios, começa: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Essa é uma outra tradução. Bom, aqui em 1 Coríntios, Paulo estava tratando na igreja uma coisa que estava acontecendo, era algo muito grave que estava acontecendo na igreja. Então, para a gente entender ali, tinha um homem que estava se relacionando com a mulher do seu pai. Talvez ela fosse a sua madrasta, ou talvez alguns historiadores dizem que o pai dele já tivesse morto, enfim, mas ele estava se relacionando com a mulher do seu pai. E pelo que tudo indica, a igreja estava sendo conivente com aquilo. Eles não estavam ali fazendo nada. É possível até que eles tivessem tendo alguma doutrina que pudesse permitir aquele tipo de situação. E ele fala assim, olha, isso é tão grave que nem... Porque naquela época era muito normal esse tipo de relacionamento, né? O incesto e tal, era uma coisa que acontecia muito. Mas nem a própria sociedade, ela condena, até a própria sociedade condenava aquele tipo de relacionamento. Por isso que Paulo lhe falava, olha, nem os ímpios aceitam isso que vocês estão fazendo. Então, ele estava ali tratando sobre esse assunto. Aí ele fala, quando ele fala assim, não é boa a vossa jactância, né? Ele estava falando que não era bom que eles ficassem se gloriando, se orgulhando, se vangloriando, enquanto tinha aquela situação. Então, o que ele estava querendo dizer? Vocês ficam se gloriando, vocês ficam achando que vocês ficam
se vangloriando das coisas que vocês têm, das coisas que vocês conquistaram, daquilo que vocês se tornaram, mas vocês não estão olhando para isso, você não está olhando para essa situação. E a coisa era tão grave que Paulo, ele aconselhou que aquela pessoa fosse expulsa da igreja. E se você for ver lá na continuação daquela palavra, aquele homem foi expulso da igreja. Porque Paulo falou assim, ele seja expulso para ver se pelo menos ele seja salvo. E aí, se você for ver lá no livro, na segunda carta aos Coríntios, você percebe que na carta ele fala que aquele homem foi restaurado. Então, essa expulsão obteve um resultado. Mas o que eu queria dizer é que a coisa era tão grave que Paulo dizia, cara, esse cara precisa ser expulso do meio de vocês. Né? Então, ele fala de um fermento, né? Ele começa a falar de um fermento. Ele fala, vocês têm tantas coisas boas, mas tem esse fermento, essa imoralidade aqui. E basta um pouquinho de fermento para contaminar toda a massa, né? E ele fala isso por quê? Porque o judeu, ele para comemorar a Páscoa, ele fazia um pão sem fermento. Porque o fermento, ele era o símbolo da impureza e da corrupção. Então é por isso que Paulo, ele utiliza dessa linguagem, né? Ele relaciona aquela impureza, aquela situação em que o homem estava ali se relacionando com a mulher de seu pai como uma impureza. Ele dá o nome disso aí de um fermento, né? Porque justamente para que o judeu pudesse entender do que ele estava falando. Porque para o judeu era muito grave colocar fermento no pão. Porque desde lá de Moisés, o fermento já era condenado. Então ele estava entendendo exatamente, cara, o quanto que isso era grave aceitar aquela situação. Beleza? E no texto de Mateus, nós vemos ali Jesus trazendo uma série de parábolas. Então ele começa a falar uma série de parábolas ali naquele capítulo, né? E ele fala depois ali da parábola do joio, ele fala a parábola do grão de mostarda, enfim. E ele fala ali da parábola do joio, né? E ele estava trazendo uma série de parábolas, de histórias, para quê? Porque ele estava explicando como que funcionava as coisas no reino de Deus, como que era a dinâmica do reino de Deus. Então ele começa assim, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Então Jesus começa a trazer um monte de parábola para poder explicar como que era o reino de Deus. É interessante que eles não entendiam, né? Porque depois Jesus tinha que explicar a parábola. Era uma coisa que era do seu cotidiano, mas eles não entendiam. Enfim, ele fala aqui da parábola do joio e do trigo, né? Então ele fala que o semeador ele plantou o joio, ele plantou o trigo, e na calada da noite veio o inimigo e semeou o joio e para contaminar aquela plantação de trigo. O que era o joio? O joio ele é como um trigo. Só que ele é um trigo tóxico, vamos dizer assim. Ele não pode ser comido porque ele é tóxico. Só que ele cresce junto com o trigo. Ele utiliza da mesma raiz do trigo e para tirar os seus nutrientes, né? E aí, o que acontece? Os trabalhadores ali, eles identificaram que tinha o joio no meio do trigo. E eles disseram, o senhor quer que a gente tire o joio? E aí ele respondeu, não, vocês não podem tirar o joio. Por quê? Se você arranca o joio, você tira o trigo. Então você vai matar tanto o joio, que era uma erva daninha, e ao mesmo tempo você vai matar o trigo. Então o que ele fala?
você precisa deixar o joio crescer junto com o trigo. Na época da colheita, quando a gente colher o trigo, a gente vai separar aquilo que é o joio e aquilo que é o trigo. E aí o joio a gente guarda no celeiro, o trigo a gente guarda no celeiro e o joio a gente queima, né? Então, ele estava explicando, nesses dois textos aí, nós vemos o quê? Fala de algo que foi contaminado, né? Algo que estava sendo contaminado, tanto pelo fermento como pelo joio. E nos dois textos a gente vê que fala de uma impureza, algo que contamina, algo que é tóxico e que precisa ser expulso e que precisava ser tirado, né? Como Paulo tratou, isso é muito sério e precisa ser combatido por todos nós. Como Jesus disse na parábola também, o joio é algo que precisa ser queimado, o fermento é algo que precisa ser arrancado. Então, eu queria trazer esses dois textos para a nossa realidade, para o contexto da nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ser mais cirúrgicos em relação à nossa vida e o nosso coração. Porque o que eu quero dizer? Que toda massa, ela tem fermento. E todo trigo, ele tem joio. Então, o que eu quero dizer que a questão é que não é saber se eu estou contaminado pelo fermento ou se tem o joio na minha vida. Porque é sobre isso que eu quero falar. Sobre aquilo que me contamina, aquilo que é tóxico na minha vida. Porque, como em Coríntios, fala da igreja que estava sendo contaminada por um fermento. E na parábola era o trigo sendo contaminado pelo joio. E isso é uma ilustração para a nossa própria vida. Isso é uma ilustração para o nosso próprio coração. Então a questão não é o julgamento se nós temos ou não temos o joio e o fermento. A questão é qual é a decisão que nós vamos tomar para poder tratar isso tudo. Então, toda a massa, ela tem fermento. E todo trigo, ele tem o joio. E em ambos os casos, nós precisamos fazer algo para poder identificar isso e poder tirar fora. E poder arrancar isso. E poder santificar a massa. E poder limpar o trigo. Separar, tirar toda a toxicidade do trigo, do nosso coração. Então, a questão não é se eu tenho ou se eu não tenho. A questão é o que eu vou fazer para limpar o meu coração do fermento e do joio. Nós já vamos entender um pouco mais o que é um, o que é outro, né? A impureza, ela é como um fermento, como a gente leu ali. E basta apenas um pouco para contaminar tudo, né? Então, para a gente entender assim, o fermento, ele age desde o início do crescimento. E depois, o resultado vai ser aparente, né? Quem já fez bolo aí? Quem faz bolo aí? Sabe do que eu estou falando. Todo mundo faz bolo. Uma vez eu fiz um bolo e eu não sei o que aconteceu, mas meu bolo ficou parecendo uma rampa de skate, cara. A primeira e a última vez que eu fiz. Então, não sei se o fermento pegou só de um lado do bolo e no meio ficou sem. Eu não sei o que estava acontecendo. Mas
se você fizer um bolo e você não colocar o fermento, vai virar uma bolacha, né? Não vai acontecer nada. Então, bolo temática. Era um bolo de skate. Então, e se você colocar o fermento, você vai ver que aquela massa vai crescer. Então, o fermento, ele age desde o início do crescimento e ele, depois, o resultado, foi aparente. Todo mundo vê o resultado da influência daquele fermento, né? A gente pode concordar aqui que o fermento, ele é essencial no ponto de vista de você fazer um bolo, de você fazer um pão, ele é essencial, porque se você não colocar um fermento, o resultado não vai ser satisfatório. Então, neste sentido, neste caso, o fermento, ele é bom para que você obter o resultado. Agora, dentro mas no reino de Deus, dentro de uma visão do reino de Deus, o fermento ele é responsável pela deformação do crescimento. Então ele traz um crescimento deformado e depois isso vai se tornar algo aparente na nossa vida. O judeu, como eu disse, ele não tinha fermento, o pão do judeu. Então ele era como se fosse uma bolacha mesmo. Ele não tinha fermento. E só que esse pão sem fermento representava o quê? Representava o corpo de Cristo. Então, por quê? Porque o crescimento da nossa vida, ele não pode ser aparente, é um crescimento de dentro para fora. Porque o fermento, ele vai trazer um crescimento aparente, você vai ter uma aparência, mas você não vai ter uma essência. Porque ele vai contaminar a massa. Ele vai deformar a massa. E quando você tira o fermento, você está falando de um crescimento interno, de um crescimento que é de dentro para fora. Porque o crescimento, ele não é algo aparente, e sim é algo que nós nos tornamos. Precisa ser a nossa essência, né? Aí você fala assim, como que o crescimento não é algo aparente? Vou te dar um exemplo aqui. Se você pegar aqui, vou usar aqui o pastor Vini como exemplo. Você conhece ele. Então, se eu pedir para você definir aqui, você vai dizer, poxa, o pastor Vini é um homem de oração. O pastor Vini é um homem de sabedoria. O pastor Vini é um homem de caráter. Por quê? Porque a gente conhece ele. A gente convive com ele. Mas vamos dizer que o Vini vai morar lá no Japão. Ele muda lá para o Japão. Chega lá, ele vai lá num culto, numa igreja, e ele fala, eu sou aqui o Vinícius, e eu vim aqui, era do Brasil, vim aqui a trabalho, vim aqui e estou morando aqui no Japão. E quero congregar aqui. Quando as pessoas olharem para ele, elas vão ver o quê? Uma pessoa normal. Elas não vão dizer tudo aquilo que nós definimos dele, que é um homem de caráter, um homem de oração, um homem com sabedoria. Por quê? Porque esse crescimento que ele teve não é algo aparente, que todo mundo vê. Não é verdade? Ele vai precisar se relacionar com essas pessoas para que elas possam ver, e aí ele vai transmitir aquilo que ele tem dentro dele e as pessoas vão ver quem ele é. A não ser que ele chegue ali e ele fala, eu sou o Vini, sou corintiano, aí pronto. Né? Aí eles vão falar assim, ixi, lá vem o maloqueiro, lá já vem o louco. Não é? Porque não é isso que os corintianos falam, eles falam isso.
Aqui tem um bando de louco, corintiano sofredor, maloqueiro sofredor. Então, se eles se apresentar assim lá no Japão, eles vão falar o quê? Eles vão ficar dizendo, eles vão estigmatizar ele. Então, por quê? Porque o crescimento não é algo aparente, mas é aquilo que eu me torno. Aquilo que eu me torno. Então, é um crescimento que precisa ser de dentro para fora. Agora, quando existe o fermento, ele não me traz um crescimento de dentro para fora, do meu espírito para fora. Ele deforma a minha identidade. Ele me transforma em alguém que eu não deveria ser, né? Então, vamos lá. O crescimento, o fermento, ele não constrói nada dentro de nós, né? Então, pensa assim em algo que contamina. O fermento é algo que te contamina, é algo que muda a sua identidade, né? É o pecado que te afasta de Deus, é a maldade do coração, os desejos desenfreados da natureza humana. Isso daí é o fermento, né? Mas Jesus, ele é o pão sem fermento. O que acontece quando existe um fermento? O fermento, ele te torna digno de ser lançado fora. Porque é isso que aconteceu com aquele cara lá em 1 Coríntios, ele foi lançado fora. Porque é isso que o fermento faz, ele te tira da presença de Deus, ele te afasta do corpo de Cristo. Mas Jesus, ele é o pão sem fermento. Ele te torna digno de ser inserido. Então, não é uma coisa que eu vou crescer, que eu vou aparecer, porque importa que eu diminua e que Jesus cresça na minha vida, né? Então, a gente precisa do pão do céu, que é Jesus, o pão sem fermento, para que a gente se torne também uma massa sem fermento. Então, é o pecado, que me afasta de Deus, muitas coisas, a maldade do coração, isso é o fermento que nos contamina. Agora, o joio, ele fala de algo que é tóxico, né? Como eu disse, é uma erva daninha que cresce junto com o trigo. O trigo pode ser comido e a erva daninha não. Porque se você comer o joio, que é uma erva daninha, ele vai te trazer, ele é tóxico para você, né? Só que ele cresce junto com o trigo e ele se alimenta da mesma raiz. Por isso que ele não pode ser arrancado junto, antes da colheita. Isso é importante porque o, o joio, por exemplo, não é porque hoje eu sou um pão que alimenta muitos, vamos dizer assim, porque hoje eu já sou um trigo que está alimentando muitas pessoas. Por exemplo, eu já tenho 20 anos, um pouco mais, de caminhada no Evangelho. Então, eu penso que eu já aprendi muitas coisas e que hoje eu já sou um trigo, eu já dei muitos frutos. Eu tenho muitos frutos a dar ainda, mas eu já dei muitos frutos. Então, eu consigo alimentar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas. Agora, não é porque eu sou um trigo e que eu posso alimentar algumas pessoas que eu já posso me gloriar, que eu achar que já está tudo bem, não. Porque é justamente na hora da colheita, na hora que eu estou dando frutos, que eu preciso tirar o joio. Então, existe algumas coisas que podem contaminar aquilo que está dando fruto. E isso também precisa ser tirado, né? O joio precisa ser tirado na colheita, né? Então, veja só, quando a gente estiver aprendendo, aquilo que eu estiver aprendendo hoje,
e isso for uma realidade na minha vida, significa que eu ainda preciso sondar o meu coração, porque ainda preciso identificar ali algumas coisas que podem estar sendo contaminando a minha vida, contaminando o meu caminhar. Você já percebeu assim que, que muita gente, que tem muitas pessoas que caminham anos com Deus e depois, de repente, quando você vai saber, a pessoa abandonou o evangelho, ela saiu da presença de Deus, ela não está mais na igreja. Porque, às vezes, não é porque você caminhou anos com Deus que você está livre disso. Porque ainda pode ter o joio que pode estar contaminando. E isso também vai te tirar da presença de Deus, isso vai te tirar ali do corpo de Cristo. Porque também o joio precisa ser tirado e precisa ser queimado, né? Então pensa em algo que é tóxico na sua vida. Pense em algo que mexe no seu emocional, que rouba o seu foco, que algo que realmente é algo tóxico na sua vida. Esse é o joio. Beleza? Tá dando para entender aí? Tudo tranquilo? Então, eu queria perguntar para você. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem é você quando ninguém está vendo? Essa pergunta a gente costuma fazer, né? Quando a gente está falando ali de caráter, né? Quem é você? As pessoas costumam definir isso, que caráter é isso, é quem você é quando ninguém está vendo. Então, quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Você consegue identificar, né? Aquilo que está contaminando a sua vida hoje. Aquilo que está fermentando o seu coração. Não. Então, basta você ver aquilo que está aparente na sua vida. Aquilo que está te contaminando hoje. E a gente precisa entender que isso que te contamina hoje vai crescer. Isso vai crescer. Isso não, enquanto se você não tirar isso da sua vida, isso vai crescer. E vai se tornar cada dia mais aparente. Então, o que está te fermentando? O que está te contaminando hoje? Basta você responder à pergunta: quem é você quando ninguém está vendo? Né? Então, na massa, eu tiro o fermento antes de fazer. E o trigo, eu tiro na colheita, ou seja, tem coisas que eu já sei que hoje está me contaminando, eu já sei, você já sabe, que é o fermento da sua vida, que é aquilo que está contaminando, que é aquilo que está te acusando hoje na presença de Deus, sabe aquilo que te acusa? Sabe aquilo que te condena? Sabe aquilo que o diabo vem e aponta o dedo para você? É isso que é o fermento. E você sabe que é algo que precisa ser tirado hoje. Agora, tem coisas que vão ser reveladas durante a minha caminhada, que é o joio. E conforme eu vou colhendo os frutos daquilo que eu estou plantando hoje, da minha caminhada com Deus, da minha caminhada, da minha vida de oração, do meu discipulado, conforme eu vou colhendo os frutos disso, o que eu vou ter que tirar? Eu vou ter que tirar o joio. Então, nenhum de nós tem escapatória, nenhum de nós tem desculpa. Todos nós precisamos hoje avaliar o nosso coração, olhar para dentro do nosso coração e saber aquilo que está me contaminando e aquilo que está sendo tóxico na minha vida. Eu posso estar chegando agora na igreja e eu preciso começar um caminhar já tirando o fermento. Eu já preciso ir tirando aquilo que está me contaminando. E eu posso estar há anos na igreja, e conforme eu vou crescendo, porque mesmo estando anos na igreja, nós precisamos ainda crescer. E conforme eu estou crescendo, eu vou colher frutos, e esses frutos, muito provavelmente, ele vai vir junto com o joio, com algo que é tóxico também, que precisa ser tirado, que precisa ser tratado.
Amém? Então, a questão não é só a gente crescer. A questão é a gente crescer de forma saudável. Nós precisamos crescer de forma saudável. Nós não podemos andar e caminhar uma vida com Deus carregando um fermento que contamina e carregando um joio. A gente precisa tirar essas coisas. Porque, que nem eu falei, depois, no final do crescimento, vai ser um crescimento deformado. Né? Quantas coisas que eu aprendi de forma errada no meio da minha caminhada com Deus, porque foi me ensinado e eu fui crescendo, só que aí veio o diabo e colocou o fermento da religiosidade, aí veio o diabo, colocou o fermento da religião, e colocou o fermento, e depois de muitos anos eu percebi que aquilo que eu achava que era conhecimento estava deformado. Aí eu precisei voltar e ajustar e começar a construir algo sem fermento. Precisei voltar e me alimentar de novo do pão do céu, que é Jesus, que é um pão sem fermento. E aí eu comecei a ter um crescimento diferente, de uma forma saudável. Isso eu digo, por exemplo, na minha vida de oração. Um tempo atrás, alguns anos que eu já ministro, que eu já prego na igreja. Desde o início da minha conversão, Deus já me empurrou para ali, para estar ministrando, para me estar pregando. E eu vou dizer para você, cara, eu sou a pessoa mais tímida aqui entre nós. Então, para mim, foi muito difícil ministrar, e ainda é muito difícil, porque eu sou uma pessoa tímida. Agora, Deus sempre me empurrou para isso. Né? Me lembro até hoje, até, ó, você vê, há anos atrás, lá em 19, antes de 1998, 99, 2000, eu pregava ali para os jovens. O Vini já foi meu líder de jovens, lá atrás, quando eu comecei. Ele fala que eu sou ancião, mas ele foi meu líder lá atrás. Então, é só para a gente poder entender algumas coisas, tá? Só para a gente poder alinhar algumas coisas. Ele me fala de que ele é o ancião, mas lá no começo, quem que me liderou? Foi ele. Né? E aí eu lembro que ele era líder do DPI, ele é a Flávia. E eles me colocaram para pregar lá para as crianças, né? Então, desde o início ali, eu fui chamado para isso, né? Irmão mais novo. Eu já fui chamado para isso. Mas, aí eu lembro que na minha vida, no decorrer da minha caminhada, eu nunca fui ensinado assim a ter uma vida de oração como a gente aprende aqui hoje na Rafá. Eu não estou culpando ninguém lá atrás, não é nada disso, pelo amor de Deus. Se tem algum culpado sobre a minha vida, ao meu caminhar com Deus, sou eu mesmo. Né? Porque, na verdade, sempre foi me ensinado a ter uma vida de oração. Mas o que acontece? Eu lembro que eu orava porque eu tinha que pregar. Então eu ia lá orar por quê? Porque eu tinha que pregar. Porque se eu não tivesse uma responsabilidade de pregar, eu não tinha um devocional diário. Então esse era o meu conceito de oração. Então eu tinha um crescimento de oração porque eu orava. E as pessoas até diziam que eu era uma pessoa de oração, mas o meu crescimento ele foi contaminado com fermento. E aí quando eu cheguei aqui, depois de alguns anos, eu voltei a encontrar o Vini. E aí ele voltou a ser o meu líder. Aí o que ele falou para mim? Cara, você entendeu tudo errado, você tem que começar tudo de novo. Né? Ele falou, tudo que eu te ensinei lá atrás, você entendeu errado, você tem que começar de novo. E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi a voltar a ter uma vida de oração. E aí eu voltei ali para o começo, um devocional diário, né? Aí eu parei e falei assim, cara, eu não vou orar porque eu tenho que pregar. Eu vou orar porque eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Tá entendendo? E aí eu tirei o fermento. E aí hoje eu estou caminhando, tendo um crescimento saudável. Sem fermento. Ainda tem fermento para ser tirado? Tem. Aí a gente cresce, começa a dar fruto. O que você tem que fazer? Tem que tirar o joio.
porque tem algumas coisas que estão ali sendo tóxicas. Então, a questão não é se eu vou crescer ou não. A questão é como que eu vou crescer. Como que eu vou crescer? Como está sendo o seu crescimento? Né? Então, pensa assim, o que está sabotando a sua vida com Deus? Né? Nós estamos vivendo um tempo de crescimento na Rafá. Ao mesmo tempo que um tempo de responsabilidade. Mas, por exemplo, olha só, nós estamos vivendo, nós estamos crescendo, mas não podemos crescer sem amor. Então, quando a gente começa a ler ali os primeiros capítulos do livro Juntos Somos Melhores, o que a gente começa a entender? Que falta amor na nossa vida, não é verdade? Então, se eu cresço sem amor, o meu crescimento tem fermento. Está contaminado. Nosso crescimento vai ser deformado. Então, a gente não pode crescer como comunidade sem ter amor. Então, você percebe como a gente começa a estudar sobre amor, a ler sobre isso, a gente fala, está faltando. A gente não pode crescer sem honra. Você percebe também que quando a gente começou a falar sobre cultura de honra às quartas-feiras, a gente começou a estudar, a gente viu que nós encontramos o fermento da desonra. Então a gente está crescendo, tá crescendo. Mas a desonra tá fermentando o nosso crescimento, está contaminando. Então a gente precisa tirar a desonra do nosso crescimento, né? Quem aqui precisa tirar o fermento e o joio? Quem aqui precisa? Todos nós precisamos tirar o fermento e o joio, né? Então, quando a gente lê ali o livro, a gente vê, encontramos ali o fermento do individualismo, o fermento da falta de amor, o fermento da ganância. Quando a gente começa a falar de amor, amor ao próximo, a gente começa a identificar esses fermentos no nosso coração. E onde está? Está no nosso coração. E isso vai comprometer o nosso crescimento, porque vai ser um crescimento contaminado. Então a gente precisa tirar isso. Então nós estamos vivendo um tempo fantástico de crescimento, tem sido muito bom, muito top, né? Mas a gente não pode tirar os olhos disso. A gente precisa agora entender o que precisa ser tirado para que o crescimento seja saudável, né? Agora eu vou pedir aqui para minha esposa ler aqui Gálatas capítulo 5. Enquanto ela vai abrindo ali, você contemple um minutinho aí a sua beleza. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 22. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Obrigado. Então veja aí, ó, o que é o fermento, né? Então, adultério, fornicação, impureza,
Lascívia. Quem sabe o que é lascívia? Alguém sabe? Responde aí, por favor. É Lascívia. você ser guiado pelos seus desejos, né? Ter desejos descontrolados. Isso. Aqui eu coloquei como luxúria desenfreada, né? E é isso. Mas o exemplo da Ana mais prático. Você ser guiado, controlado pelos seus desejos, né? E você é desenfreado, ou seja, aquilo não tem limite. Isso é lascívia. Idolatria, feitiçaria. Sabe que eu estava vendo sobre feitiçaria, ela tem uma conotação de envenenamento. Então, sabe aquilo que te envenena? Aquilo que causa um dano no seu coração, um dano no seu emocional, né? Ou às vezes a forma como você trata as pessoas envenena as pessoas, traz um dano sobre a vida das pessoas. Isso é feitiçaria. Às vezes fala assim, é os caras que ficam fazendo ali feitiço. Não, às vezes a gente está se comportando como alguém que faz feitiçaria, né? Inimizades. Quem aqui tem inimizades? Se você tem inimizades, se você tem, tá aí o fermento, cara. Você não pode ter. Porfias, quem sabe o que é porfias? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Por dou-lhe... vir, pastor? Oi? O que o senhor perguntou? Porfias. Porfias é contenda, disputa e discussão. Você nunca sabe, você nunca imaginou que teria porfia na sua vida, né? Mas às vezes esse é o nosso fermento. Disputa, discussões, contendas. Emulações. O que é emulações? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ser falso, dou-lhe três. Emulações é algo muito comum. É ciúmes. Você, o ciúmes, a gente não dá valor, mas isso daí é um fermento, cara. Tá aqui, ó. Sobre essas coisas, Deus está condenando. Vamos lá. Iras, raiva, né? A ira é uma raiva, uma fúria. Pelejas, o que é peleja? Às vezes a gente tem cara, eu tô na maior peleja aqui com uma coisa. O que é peleja? Dou-lhe uma. Luta. Luta. Dou-lhe duas. Rebeldia? Dou-lhe Contenda. três. Quem falou contenda? Eu. Isso, contenda. Tá, eis aí uma mulher sábia. Porfias é contenda, disputa. Não, peleja desculpa, não é. Contenda é porfias. Agora eu que me confundi aqui. Não é ela que não é sábia, sou eu que estou confuso. Pelejas é discórdia, partidarismo. Essa palavra, quando eu li, eu falei, rapaz do céu, partidarismo está muito comum hoje, não está não? Fala a verdade. Partidarismo está muito comum. E você sabe do que eu estou falando. Então, olha aqui, isso é partidário. Nós não podemos ser partidários. Isso daí é um fermento. Nós não podemos ter discórdia, brigas, contendas. Meu Deus do céu. E às vezes a gente manifesta essas coisas, sabe aonde? Nas redes sociais. Por quê? Porque está no nosso coração. E começa a ler as suas postagens lá, nas suas redes sociais. Você, às vezes, vai começar a identificar algumas coisas que você escreveu que está no seu coração. E isso é um fermento. Isso é um joio que precisa ser tirado. Então, vamos lá. O que é dissensão? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. É divisão. Dissensão é divisão. Espírito de divisão. Agora deixa eu te perguntar, você consegue o Érico colocou aqui, divisão. Você consegue identificar isso na sua vida, no seu dia a dia, no seu convívio entre amigos, familiar, de trabalho, essas coisas que a gente está falando? Às vezes da sua própria vida, no seu relacionamento ali com seu filho, com a sua esposa, com seus pais. Então, e tem outras coisas, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, né? Todas essas coisas são claras e coisas semelhantes a essas. São só essas? Não, coisas semelhantes, que até parecem uma coisa, semelhantes, sinônimos e antônimos, sinônimos disso também são coisas que são um fermento, e acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Você viu? Porque lá no começo eu disse que o fermento é algo que te exclui. Está aqui, ó, em Gálatas, dizendo a mesma coisa. Coisas que quem pratica isso não herdarão o reino de Deus. Isso nos exclui. Isso nos tira do corpo de Cristo. Isso vai contaminando, começa com um pozinho, né? O fermento é um pozinho, uma coisa imperceptível, e isso vai crescendo junto com o seu crescimento. Por isso precisa ser tirado hoje. Então, são coisas, e eu acrescento aqui, ó, o ativismo, o orgulho, a ganância. Outra coisa, a raiz de amargura no coração, a soberba, né, a altivez, eu achar que eu sou grande coisa, a falta de perdão. Além da falta de amor, a falta de perdão. Tudo isso o fermento que pode estar contaminando a minha vida, a sua vida, a igreja. E isso precisa ser tirado. Né? Aí você percebe que uma coisa, a gente busca muito mais os frutos do Espírito e estamos combatendo sempre as obras da carne. Sendo que o fruto já deveria estar em nós. Por que a gente está sempre buscando amar mais? Por que a gente sempre está buscando os frutos do Espírito, a paz, a longanimidade? É claro que a gente busca sempre um crescimento, mas tem coisas que a gente sempre busca porque nos falta. Ora, mas se é um fruto do Espírito, devia estar em nós. E por que não está? Porque tem coisas contaminando, porque o meu crescimento está contaminado. Ok? Então, Paulo, ele fala, a sua jactância não é boa. Jactância é se gloriar de algo, é se orgulhar de algo que você faz, ou que você possui. Como é que eu posso me gloriar de algo que está contaminado? Então, é muito bom quando a gente vê o nosso crescimento, né? As pessoas, elas nos elogiam, as pessoas, elas nos honram, e é muito bom você saber quem você é, o lugar onde você está. Agora, a questão é você se gloriar sobre isso. Então, Paulo está dizendo, cara, se gloriar não está sendo muito bom. Por que não está sendo muito bom? Porque você não está prestando atenção naquilo que está te contaminando. Então, assim, você quer um conselho? Para de se gloriar. Saiba quem você é, entenda o lugar que você está, mas para de ficar se gloriando, de trazendo foco para você. Faça como Paulo fazia. Paulo fazia o quê? Eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque ele prestava atenção mais nas suas fraquezas. Porque é na fraqueza dele que Deus fazia forte. Então, quando eu olho para aquilo que está me fermentando,
para aquilo que está me contaminando, para aquilo que está me tornando fraco, e eu reconheço aquilo. Se gloriar nas fraquezas é você reconhecer, é você trazer à tona, é que nem você pega assim, eu vou me gloriar nas minhas conquistas, é você pegar a sua conquista e você trazer aquilo à tona, para todo mundo ver. É você pegar o seu troféu e você mostrar para todo mundo a sua conquista. E você se gloriar na sua fraqueza é a mesma coisa, você trazer aquilo à tona. Não significa que você está jogando fora os seus troféus, não. É que você está pegando a sua fraqueza e trazendo à tona. Para quê? Para que ela seja tirada, para que ela seja queimada no fogo. E para que Deus ele possa fazer o quê? Te tornar forte na sua fraqueza. Ou seja, ele vai substituir a sua fraqueza por algo que ele vai colocar na sua vida. Porque a gente não gosta de nos gloriar, de colocar, de trazer à tona a nossa fraqueza. A gente não gosta. Isso não é legal, isso não é confortável. Então, mas nós precisamos fazer isso, precisamos tirar o fermento da maldade, da malícia e se alimentar dos asmos. O que é? É o pão sem fermento, os asmos da sinceridade e da verdade. Como que você vai comer os asmos da verdade? Como que nós vamos fazer isso? Porque esse é o caminho para nós tratarmos aquilo que está nos contaminando. A gente se alimentar do pão que não tem fermento. Porque o pão é diário, meu amigo. O pão é diário. Lembra lá no deserto? Todo dia caiu maná do céu. E ele não podia ser guardado para o dia seguinte, porque isso nos ensina que todo dia a gente precisa se alimentar com um pão novo. O problema é que a gente se alimenta todo dia de um pão com fermento. E a gente precisa voltar e começar a se alimentar do pão da verdade, da sinceridade, dos asmos, dos pães sem fermento. Porque aí o pão sem fermento vai substituir o pão contaminado. E aí você vai tirando isso. Então, como que nós vamos nos alimentar dos asmos da verdade? É nós aprendermos a viver em comunidade. Então, a gente está lendo um livro que está nos ensinando a viver em comunidade, que está trazendo sobre nós uma reflexão de amar o próximo, de servir o próximo. Nós estamos tendo aí um estudo sobre honrar, e honrar quem? Honrar as pessoas. E isso vai refletir na nossa vida em comunidade. E isso vai o quê? Me ajudar. E esse é o alimento sem fermento. Então, é você aprender a viver em comunidade. É você estar aqui na igreja, você estar participando de todas as coisas, você estar de verdade com seu coração inserido aqui na comunidade, aprendendo a honrar as pessoas, aprendendo a servir as pessoas, aprendendo a amar as pessoas, aprendendo a perdoar as pessoas. E isso vai trazer o asmo da verdade e da sinceridade na sua vida. Como eu vou aprender tendo uma vida de oração e de leitura da palavra. A gente precisa ter uma vida de oração. Você está aqui sendo ensinado sobre vida de oração. É das coisas que mais se fala aqui na igreja. E não só se fala, mas se ensina como orar, como ter um devocional. De você guardar um tempo para você, de você colocar Deus na sua agenda, de você ler a Bíblia todos os dias, de você ter um plano de leitura para todos os dias do ano, você ler a palavra de Deus. Estamos aprendendo a meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração. E isso que vai nos ajudar a tirar aquilo que me contamina, aquilo que é tóxico na minha vida. O discipulado que todo mundo está fazendo, e quem não estiver fazendo o discipulado, que é o one by one, ele vai te dar o crescimento. O step one, quem está fazendo aí, quem não fez, também faça, vai te dar o quê? O crescimento. E a mentoria vai revelar o fermento e o joio no seu coração. Então, o que eu quero dizer? Que todos nós precisamos discipular e ser discipulado.
a gente precisa ser mentoriado, porque a mentoria ela vai dizer, cara, isso aqui é o fermento do seu coração, isso aqui precisa sair dessa vida. E quando você também tem um discípulo que você mentoria ele, o que você faz? Você identifica o joio e o fermento no coração. Quando eu enxergo o fermento no coração do outro, eu também consigo enxergar o fermento no meu coração. Então, isso é uma dinâmica do reino. Discipular e ser discipulado. Ler a Bíblia e ler a palavra e ter uma vida de oração. E se esforçar para ter uma vida de comunidade. A gente precisa entrar nesse trilho para que para que o corpo possa curar o corpo e a gente tirar o fermento e tirar o joio do nosso coração. Então, não se ofenda quando alguém apontar na sua vida o joio e o fermento da sua vida. Então, não se ofenda. Esse é um grande problema. A jactância, o orgulho, que é um fermento que impede que a pessoa cure o seu fermento. Porque uma pessoa está olhando para você, vendo que você está indo para um abismo e você vai lá e se ofende. Porque você não aceita aquilo. Então a jactância está impedindo outra pessoa tratar o seu fermento e o joio. Então não se ofenda. Aliás, muito pelo contrário, seja grato àqueles que estão te ajudando. Né? É nós andarmos na verdade. Temos que andar na verdade. Temos que andar ali em verdade, sem máscaras, sem meias verdades. Nós precisamos andar na verdade, na sinceridade. Entende? Às vezes a pessoa pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E na realidade, tem algo te fermentando. E você não fala. E aí você precisa ser sincero. Você não precisa abrir para todo mundo, mas você precisa ter alguém que você possa abrir o seu coração, que você possa, alguém que possa alinhar o seu coração, né? Aí eu quero te perguntar aqui para mim encerrar, para nós encerrarmos. O que tem te contaminado hoje? O que tem sido tóxico na sua vida hoje? Por favor, feche os seus olhos aí. Tem um minuto de reflexão. Se tiver com um caderno aí, se tiver com um lápis, já anote. Já escreve aí. O que está te contaminando hoje? No seu dia a dia. Pensa no seu dia a dia. As coisas que você acessa. Né? As coisas que você assiste na televisão. A forma como que você conversa com as pessoas. A forma como que é o seu ânimo diário. Né? Às vezes a gente está irritado. Beleza. Mas todo dia você está irritado, aí você pensa, eu quero que você avalie isso. Como está o seu ânimo diário? Por que todo dia você fica irritado? O que está te fermentando nesse sentido? Né? Porque todo dia você quer deixar de ir para a igreja? Porque todo dia você quer desistir? Por quê? Talvez você todo dia pensa, toda hora alguém tem que chegar e te puxar para perto. Pensa nisso, por que está te contaminando? Né? O que está te contaminando? Por que você não consegue deixar de praticar aquele ato pecaminoso? A fazer aquilo que você sabe que depois vai vir uma condenação, uma acusação sobre você. Então pensa nisso. O que te leva para esse lugar? O que é tóxico na sua vida? Agora, não se sinta pesado, acusado, condenado. Porque a verdade, ela vai te libertar. E quando você traz as coisas para a luz, você é curado. Porque Jesus, ele é o pão que veio do céu. Ele é o pão sem fermento.
O fermento e o joio quer te excluir, mas Jesus está aqui, ele quer te incluir no corpo. Jesus, ele sentava à mesa com os discípulos e repartia o pão. É isso que Deus está fazendo com a gente hoje. Sinta-se ali na presença de Jesus, sentado à mesa com ele. E ele partindo o pão sem fermento, entregando na sua mão. Por isso, não tenha medo. Por isso, não tenha vergonha. Não se sinta mal, mas você precisa trazer à luz aquilo que te contamina. Aquilo que é tóxico para você. Existe uma maneira, existe uma forma de tratar todas essas coisas, que é na presença de Jesus. Então pense nisso. Busque. Agora eu quero que você pense sobre alguém que possa te ajudar. De repente, você precisa de alguém que você sente à mesa e você traga à luz essas coisas. E aí, aquela pessoa, ela vai repartir com você o pão sem fermento. E isso vai trazer cura para a sua vida. Isso vai trazer libertação. Todos nós estamos crescendo. Todos nós estamos desenvolvendo. Há um derramar de crescimento sobre a igreja, sobre nós. Mas a gente precisa crescer de uma forma saudável, não podemos deixar essas coisas debaixo do tapete, porque lá na frente elas serão aparentes. Então hoje é a oportunidade de nós alinharmos o nosso crescimento com Deus, crescendo de forma saudável, de forma com que essas coisas elas nunca mais serão abaladas na sua vida. Porque ela não será um crescimento aparente, ela será um crescimento verdadeiro, de dentro para fora. Do seu coração, do seu espírito. Então pense, de repente você estava aí receoso, e você não queria abrir a sua vida, e você não queria conversar, e você não queria falar, muitos estão tendo aqui discipulados, mentorias. Esse é o momento de você colocar e trazer à luz, na verdade, essas coisas que têm contaminado a sua vida, a sua casa, os seus relacionamentos. Nesses dias, Deus quer nos ensinar a amar as pessoas, a perdoar as pessoas, a honrar as pessoas, a sermos, a entrarmos na nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero pedir aqui, Espírito Santo, que o Senhor derrame a sua glória, a sua presença sobre a vida dos teus filhos. Toca na vida de cada um agora, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o teu sangue e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, desperta, traz sobre nós um batismo de arrependimento nesses dias, para que nós possamos nos voltar para Ti e nos arrepender daquelas coisas que nos contaminam, aquelas coisas que trazem dano para nós. Pai, em nome de Jesus, traz um batismo de arrependimento, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação sobre os teus filhos dessas coisas, Pai, dessas coisas que contaminam, dessas coisas que trazem, que são tóxicas, Pai. Traz libertação, Senhor, sobre nós. Liberta-nos, meu Pai, liberta-nos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Para a liberdade, para que você seja livre. Portanto, eu declaro sobre nós, sobre você, que você está livre de toda condenação, que você está livre de toda acusação. Em nome de Jesus, seja remido pelo sangue do Cordeiro agora.
Seja livre de todas essas amarras, de todas essas cadeias, de todas essas coisas que condenam a sua vida, que te levam para fora do corpo de Cristo. Seja curado agora. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Recebe a unção do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, recebe a unção do Espírito Santo. Eu libero sobre você a cura. Em nome de Jesus. Um tempo novo de crescimento. Eu libero sobre nós um tempo novo de crescimento, um crescimento saudável. Em nome de Jesus, que a sua intimidade com o Senhor cresça nesses dias. Que o seu entendimento da palavra cresça nesses dias. Tudo aquilo que era um bloqueio na sua mente seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo bloqueio na sua mente para entender a verdade. Receba a verdade no seu espírito. Seja livre pela verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, todo o engano seja quebrado da sua vida. Toda contaminação na sua mente, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Em nome de Jesus, recebe a influência do céu na sua vida. Em nome de Jesus, seja tomado agora pelo Espírito Santo de Deus. Que você receba um batismo no seu coração. Que haja fome pela presença, fome pela palavra de Deus. Recebe sobre você mais amor, mais paixão pelo Senhor, mais paixão. Que haja um despertamento sobre nós nesses dias, um despertamento sobre nós, que o fogo da paixão aumente dentro do nosso coração, que o desejo pela presença de Deus aumente no nosso coração, em nome de Jesus, seja atraído pelo Senhor agora, em nome de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos, para que você possa ver, para que você possa enxergar, para que você possa ver tudo aquilo que você precisa enxergar nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No livro de João, o Senhor fala assim: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa é a verdade sobre as nossas vidas. Nós vamos ver os céus abertos e vamos ver os anjos de Deus subindo e descendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe sobre você que os seus olhos sejam abertos para que você possa ver, que o seu coração seja esquadrinhado nesses dias, que os seus ouvidos sejam abertos em nome